Fala pessoal, tudo bem? Professor Nívio aqui, estou aqui a convite da Dentsply Sirona para conversar um pouco com vocês sobre dentística. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre matrizes e matriciamento. Você aí que tem aí de uma formado há 15 anos, metade do meu tempo de formado, você que é jovem ainda, que trabalhou com amálgama, que usou matrizes circunferenciais com porta-matriz tipo Toffler-Maier, aquele porta-matriz que o seu professor de dentística ensinou você a usar e você nunca conseguiu aprender a usar. E você que fazia amálgama em dente posterior, então você condensava o amálgama na matriz e sempre você obtia o ponto de contato adequado, né? Nunca dava errado. E aí você migrou para as resinas, claro, o amálgama hoje é um ato de iatrogenia, eu considero, então não faça mais amálgama nos seus pacientes, mas você teve aquela migração para as resinas e começou a ter dificuldade com uma coisa, eu tenho certeza disso, você não conseguia obter ponto de contato proximal. O seu paciente voltava na sessão seguinte e falava, doutora, está acumulando alimento aqui, o que eu faço? E você olhava e não sabia o que fazer, você tirava a restauração, fazia uma nova com o Toffler-Maier, com aquela matriz que vinha naquele rolinho super grossa, punha cunha de madeira, apertava, forçava a resina, só que a resina é resiliente, ela vai e volta, você não conseguia obter ponto de contato adequado. Bom, isso foi realmente um calcanhar de Aquiles na restauração de dentes posteriores. Só que a gente já tem, há muito tempo, inclusive, uma solução incrível para esse tipo de coisa. E quem me conhece, você aí que já fez algum curso comigo em algum lugar do Brasil, sabe que eu uso as matrizes da Dentsply, a Palodent V3, há muitos anos. São matrizes segmentadas. Sabe, você que é mais antigo aprendeu matriz de Sweeney, lá dos livros do professor Mondelli, então, matriz de Sweeney é uma matriz segmentada. E hoje a gente tem, já há algum tempo, a Palodent V3, que é a matriz mais fina do mundo, 0,4 de milímetro de espessura. Qual que é a ideia dessa matriz? Qual que é a ciência disso? Bom, é uma matriz segmentada muito fina, em que eu consigo colocar na proximal, e ela tem uma sacada genial, porque ela tem cunhas anatômicas de plástico. Essas cunhas elas se deformam na hora que você começa a colocar e depois elas se soltam, travando adequadamente a matriz na base do dente, ali na parede gengival. Só para ficar claro para vocês, a cunha tem duas funções, tá? A principal função da cunha é afastamento dental. Afastamento dental na horizontal, ou seja, na hora que ela afasta o dente, ela compensa a espessura da matriz. Daí a sacada de ter uma matriz muito fina, ou seja, aquelas matrizes antigas que você usava, elas eram muito espessas, então você tirava a matriz depois da restauração, ficava lá o espaço da matriz entre os dentes. As matrizes da Palodent V3, elas são muito finas, então um afastamento mínimo que você consiga com a cunha é suficiente para a obtenção de ponto de contato proximal. A outra função da cunha é a adaptação marginal da matriz, lá no ângulo cavo superficial gengival, lá embaixo, perto da gengiva, onde você consegue uma adaptação perfeita. Então a cunha comprime a matriz contra o preparo cavitário. Mas bom, eu estou usando uma matriz segmentada, então a matriz fica um pouco aberta. Cara, a ideia é você colocar um anel estabilizador que vai juntar essa matriz na parede vestibular e na parede lingual, adaptando perfeitamente esse sistema. Com isso, você pode fazer a restauração proximal e eu aconselho vocês a fazerem apenas a caixa proximal, tira todo o sistema depois, ok? Tira a matriz, tira a cunha, tira o anel e continua a sua restauração como se ela fosse uma classe 1 oclusal. Uma sugestão que eu preciso dar para vocês e que é muito importante é a seguinte, em preparos tipo MOD ou em preparos em que eu tenho uma caixa mesial e uma caixa distal, nunca coloquem as duas cunhas ao mesmo tempo, na mesial e na distal, porque a função da cunha principal é afastamento horizontal dos dentes. Na hora que você coloca uma cunha na mesial e uma cunha na distal, eles não vão se afastar horizontalmente, o dente vai sofrer um processo de extrusão. Então você não vai ter contato proximal adequado e você vai associar isso à matriz, tá? Mas é uma questão técnica que você tem que prestar atenção. Então eu preciso ter a condição de afastar o meu dente horizontalmente. Para que isso aconteça, eu só posso colocar a cunha na mesial, tiro e coloco na distal. Um detalhe importante desse kit Palodent é que eu também tenho cunhas protetoras. O que são cunhas protetoras? São cunhas do mesmo tamanho das 3 cunhas que ele tem, com uma lâmina de matriz finíssima em cima dela. Então, quando eu for fazer o preparo de uma proximal, você que está aí, é clínico, sabe muito bem, a chance de eu encostar a minha ponta diamantada ou a minha broca no dente vizinho é gigantesca. Você mesmo já cometeu esse erro, eu mesmo já cometi esse erro várias vezes, de inadvertidamente, claro, sem querer,
tocar com a broca no dente vizinho e machucar a proximal do dente vizinho. Então, essas cunhas protetoras são justamente para isso. Você vai preparando a proximal até chegar bem próximo do dente vizinho. Quando você chegar lá, coloca a cunha protetora e aí sim você pode bater nessa cunha, preparando a proximal adequadamente. Essa cunha protetora, com essa matriz, ela perfura, ela estraga, claro, ela destrói, você tira a matriz, a cunha funciona como cunha novamente. Então você tem o dobro da quantidade de cunhas quando você usa as cunhas protetoras depois para cunhar o dente. Bom, e aí a gente evoluiu, e aí as coisas começaram a evoluir, e hoje a gente tem a Palodente 360. Isso a gente buscava, isso a gente queria, isso a gente reclamou tanto, porque eu não tinha uma matriz Palodente circunferencial. Quando é que eu uso uma matriz circunferencial e quando é que eu uso uma matriz segmentada? Quando o meu istmo é muito maior. O que é o istmo? É a distância entre parede vestibular e parede lingual. Quando ele é muito aberto, está indicado eu usar uma matriz circunferencial e hoje a gente tem a Palodente 360 com a mesma característica, com a mesma espessura, usando os mesmos acessórios, a mesma cunha, o mesmo anel, tudo igual, porém ela dá a volta ao dente. E ela tem um mandril super delicado, ela tem um porta-matriz super delicado em que você digitalmente você aperta a matriz e você afrouxa a matriz sem poluir muito o ambiente. Então você imagina, está com isolamento absoluto, colocou um grampo, estabilizou tudo e aí você vai com aquele porta-matriz gigante para colocar. Não, ela é bem fininha, ela é bem pequenininha, você adapta adequadamente. Mesmo que você use uma matriz 360, você ainda continua não podendo colocar a cunha na mesial e na distal, ok? Então, se for um preparo MOD, você faz uma proximal, tira a cunha, faz a outra proximal. Uma outra sugestão, já que a gente está falando de restauração com as matrizes, a minha sugestão na restauradora é o seguinte: evite aplicar o adesivo com a matriz em posição, tá certo? Faça o condicionamento ácido, aplique o adesivo, protegendo o dente vizinho com uma fita Teflon, se for o caso. Coloque a matriz na hora de polimerizar para o dente não grudar. Por que eu falo isso? Porque na hora que eu coloco o adesivo eu preciso jogar bastante ar para ele poder espalhar bem e para poder evaporar o solvente. Se eu tenho a matriz em posição, na hora que eu jogo o ar, esse adesivo vai para cima da matriz e ele vai polimerizar aí naquela região e vai dar uma craquelada na resina na porção proximal, tá certo? Com isso eu evito esse problema. Então eu coloco o adesivo, jogo bastante ar, coloco a matriz e polimerizo o adesivo. A matriz fica limpa, fica lisa. E vou dar uma sugestão para vocês. Use esse sistema de matrizes, pegue um dente de manequim que você tem aí no seu consultório, faça uma restauração, depois tire o dente e olhe a proximal. Polida, lisa. Não passe nada na proximal depois. Não passe lixa, não passe nenhum tipo de material para tentar polir a proximal, porque nada vai ser mais liso do que a matriz pode proporcionar, ok? Então, a sugestão é que eu use uma matriz ultra fina, e a Palodente é a matriz mais fina do mundo, que eu use um sistema de cunhas bem adaptados, o anel estabilizador. Realmente, eu que usava Godiva de bastão para poder estabilizar o grampo e a matriz, posso falar para vocês que é um sistema fantástico. Já uso há muito tempo. E a minha história com a Palodente começou 9 anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro kit. E por isso que a Dentsply me convidou para estar aqui, pelo tempo de uso que eu tenho com essa matriz e pela experiência que eu tenho com ela. É uma dica incrível e eu acho que você deveria aproveitar. Galera, grande abraço e até a próxima.